Boa tarde a todos, nós estamos com mais uma edição do nosso podcast, Sua Identidade, Seu Poder, comigo, Marina André. E hoje nós trouxemos o tema saúde mental com ela, Camila Sobrinho, que está aqui com a sua participação para tirar as dúvidas de todos vocês, dos nossos seguidores, dos nossos telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Camila. Boa tarde, Marina. Boa tarde a todos. É um prazer poder vir falar de um tema que é tão relevante. Falar de saúde mental, falar de insegurança. Quantas vezes não estamos aí inseguros, não é mesmo? Então, vai ser um prazer poder falar sobre esse tema, poder ajudar com o conhecimento, né? Isso. Camila, o tema saúde mental tem sido um tema que os nossos seguidores têm pedido bastante para falarmos sobre isso, né? Sobre esse tema que é tão importante, tão relevante, mas desde já eu quero aqui agradecer a sua presença, muito obrigada, é um prazer tê-la aqui conosco no nosso podcast. Prazer é meu, Marina. E para nós iniciarmos o nosso podcast de hoje, claro, ela é Camila Sobrinho, psicóloga clínica, especialista em psicanálise e psicologia positiva, né? Isso, Camila? E, Camila, hoje nós temos aqui várias perguntas. Foi difícil selecionar essas perguntas, né? Porque foram muitas perguntas, foram muitas dúvidas que a população tem sobre esse tema. E hoje nós vamos falar sobre isso. E para iniciarmos a primeira de hoje, Camila, o que diferencia a insegurança normal do dia a dia de uma insegurança que prejudica a saúde mental? Uma excelente pergunta para a gente começar, né? A questão da insegurança. A insegurança, ela faz parte do ser humano. Em vários momentos, nós vamos sentir essa insegurança quando vamos realizar algo novo ou quando, às vezes, não estamos com o planejamento em dias. Então, em vários momentos, você pode sentir a insegurança. Só que, quando essa insegurança ela começa a gerar prejuízos para a nossa saúde mental, aí já não é aquela insegurança pontual. No caso, já é uma insegurança que faz parte aí da sua autoconfiança que está abalada. Então, o ponto principal é sempre se está me prejudicando. Sentir insegurança é normal? É. Você vai se sentir inseguro em algum momento da sua vida, assim como sentir medo. Mas a partir do momento que começa a te prejudicar, que você começa a deixar de fazer, deixar de ir, aí já é um sinal de alerta, Marina. Já é um momento ali para você olhar e dizer, epa, tem alguma coisa que não está legal. Alguma coisa errada por aqui, não é isso? Exato. Pronto. Camila, eu tenho muitos relatos, né? Que também eu sou psicopedagoga, né? Atendo muito e sempre a gente ouve muito essa questão quando está relacionada à insegurança. E uma das perguntas, assim, que tem sido, assim, realmente a pergunta que eu sempre digo, aquela pergunta, sabe? Qual é a relação entre insegurança e ansiedade? Elas duas, elas caminham juntos. A insegurança, ela pode ser pontual, de uma situação específica. No caso da ansiedade, o que vai existir? Principalmente quando a gente precisa falar que, nesse caso, estamos falando de uma ansiedade patológica. Isso. Não é aquela ansiedade que sentimos a todos em vários momentos da vida. Então, no caso da ansiedade, você vai ter uma preocupação constante. Você vai ter uma mente acelerada. E justamente por você estar aí nesse movimento de preocupações, de mente acelerada, de várias coisas carregando, vários contextos, você acaba se sentindo inseguro. A pessoa que sofre de ansiedade patológica, Marina, ela sempre vai ter aquela questão, e se? E se? E aí, dentro do contexto, é muito, assim, a gente percebe muito um contexto que é o seguinte: vai acontecer determinado fato, uma situação. E se acontecer isso? E se isso não der certo? E se... Então, ela vive muito no e se. E esse se, ele está diretamente ligado à insegurança. É aquele lugar da dúvida, da incerteza. É o lugar onde a insegurança mora. Assim, quando a pessoa, ela...
Porque, assim, tudo é normal, né? Eu acho, assim, que é até natural nosso, né? Nosso ser humano, em algum momento a gente ter aquela insegurançazinha relacionada a alguma coisa, né? Mas, a partir do momento que aquela insegurança, ela está prejudicando, né? Está prejudicando o seu relacionamento, está prejudicando a sua vida conjugal, né, no seu trabalho, aí sim, há um sinal de alerta aí, né, Jamila? Sim, nesse caso, na maioria das vezes, o ser humano ele está com a autoconfiança dele abalada. Aquela pessoa que ela não consegue se posicionar, que ela não consegue falar, que às vezes ela tem vontade, por exemplo, dentro do relacionamento, ela sente vontade de falar em um determinado momento, mas ela prefere calar. Ela não se sente segura para falar, ela não se sente confiante para falar. Então, a insegurança nesse caso é maior do que a própria confiança. Então, a partir do momento que te prejudica, é um sinal de alerta. É algo que você precisa cuidar. Então, assim, quando a pessoa está com a autoestima, ou não vamos dizer, baixa, vamos dizer assim, né? Quando ela está com a autoestima baixa, aí sim, aflui, né? Esses sintomas tão, assim, latentes da ansiedade, né? E aonde há muito, assim, as pessoas confundem muito, né, Camila, sobre aqui que nós vamos estar abordando sobre um tema vai puxando o outro, né? Está falando ansiedade, aí logo vem a depressão, né? Que está tudo assim relacionado, né? Então, assim, outra perguntinha aqui do nosso telespectadores, que ele trouxe aqui pra gente: a depressão nasce conosco? A depressão, a gente necessariamente não. A depressão, ela envolve vários contextos, vários fatores. Que fatores? O ser humano, quando ele tem um quadro de depressão, essa depressão, ela pode vir do contexto do ambiente, de traumas, de questões aí, de experiências que foram mal resolvidas, de experiências da infância, às vezes relacionada ao trabalho. Então, são N fatores que pode estar ali. Então, ela não nasce. Aí, se você me perguntar a questão de a depressão é hereditária, Isso, né? eu já ia te perguntar. Existe fatores que pode ter uma predisposição, mas necessariamente a gente não tem como dizer que pelo fato de, um exemplo, da mãe ter, o filho vai ter. Não existe algo que necessariamente diga isso. Justamente por conta desses fatores que estão aí envolvendo o ser humano. Porque, Camila, é uma dúvida muito grande, sabe? Sobre essa... o meu pai teve depressão. Na minha família tem histórico de depressão, de pessoas depressivas. Aí fica aquela pergunta: eu vou ter depressão porque eu tenho uma pessoa da família e tal? Então, assim, é muito esclarecedor essa sua fala hoje aqui com a gente, porque realmente é algo assim que o tempo todo está relacionado. Eu tenho um caso de uma pessoa que chegou para mim e disse: eu queria saber de você, se você pode me explicar, porque meu filho, ele está apresentando alguns sintomas de ansiedade, e na minha família eu tenho casos de pessoas, né, tem casos de pessoas que são depressivas, desde criança ela disse, vai carregando a depressão. Meu filho vai ter depressão por causa disso, sabe? Então, assim, são essas dúvidas que a sociedade ela tem, que a gente precisa esclarecer, e que bom que você está aqui com a gente hoje para estar esclarecendo essas dúvidas. Marina, com relação a esse exemplo que você falou, o que a gente pode pontuar? Existem algumas situações, a gente não tem como esquecer que o ambiente ele influencia muito. É propício, né? Quando o ambiente é propício. Então, às vezes, o que acontece? Às vezes, aquela criança, aquele adolescente, ele está dentro de um ambiente que, podemos dizer que não é um ambiente saudável. Então, esse ambiente que não está ali sendo saudável para ele pode vir a ter uma ansiedade patológica, ele pode desencadear sintomas de uma possível depressão, sabe? Sim. Então, aí, no caso, não é que por ser uma questão, né? Porque tem alguém da família, mas o ambiente em si, né? Que pode estar levando essa criança a desenvolver, né? Sim, influencia muito.
né? Isso. Então, a gente sabe que o ambiente, a família, é a base de tudo. Quanto mais saudável forem as relações, mais saudável o ser humano consegue se desenvolver. Exatamente. Vamos para mais uma pergunta aí. Como sei distinguir se é tristeza ou depressão? A tristeza, ela é momentânea. Ela existe uma situação específica. Quando você diz assim, eu fiquei triste porque aconteceu isso, porque eu me senti frustrada, porque eu não esperava determinada resposta. Então, a tristeza, ela vem ali em cima de uma situação. A depressão, ela vai além de uma tristeza. Porque na depressão, o ser humano, ele vai deixar, ele não vai conseguir fazer coisas, atividades que antes ele sentia prazer em fazer. E em situações, ele não vai conseguir fazer tarefas que são tarefas simples, como levantar, tomar um banho, se alimentar. Porque, assim, a tristeza, ela está relacionada com a vida, né, Camila, né? Em algum momento a gente vai ficar triste, vai acontecer algo, mas, assim, a depressão em si é quando a pessoa está, vamos popularmente falando, quando está perdendo o gosto de viver, não é isso? Exato. Né? Por isso que existe esse contexto, Marina, com relação a você não conseguir fazer atividades que antes você sentia prazer de estar ali desenvolvendo, né? Aí traz esse outro contexto, né? Tô perdendo o sentido, o gosto da vida, né? Eu costumo falar, dentro da minha experiência clínica, eu percebo muito que a depressão, ela tem muitos fatores que estão relacionados com o passado. E aí eu sempre coloco assim, que a ansiedade, elas são fatores que estão direcionados ao futuro, de forma excessiva, e a depressão, ela tem muitas questões aí ligadas ao passado. Experiências que não foram bem compreendidas, situações onde o ser humano ele precisa ressignificar, onde existe às vezes culpa, onde existe às vezes uma raiva, uma mágoa que não foi bem compreendida. E aí, até colocando, Marina, a terapia é justamente esse lugar onde o ser humano consegue entender aquilo que ele vem carregando. Porque, um exemplo, o sentimento de culpa. Eu costumo falar que é um sentimento muito pesado. Isso. Você sentir culpa de algo, aquilo vai te arrastando, né? Então, você precisa entender a experiência, ressignificar e voltar a viver o aqui e agora. Pronto. Oi, gente. Mas vamos estar tirando aqui as nossas dúvidas com ela. É de Camila Sobrinho. É de Camila, tem outra pergunta aqui que diz: o que é um ataque de pânico? O ataque de pânico, a gente tem um medo de uma forma intensa. E o corpo, ele vai responder a esse medo. Então, aparecem vários sintomas ao mesmo tempo. Coração acelerado, aquele nervosismo. A pessoa, naquele momento, ela acredita que ela vai morrer. Esse ataque, e ele dura alguns minutos. Ele não tem uma duração, mas para quem está vivendo aqueles minutos, eles duram, é como se fosse horas, né? Mas ele envolve muito esse medo de uma forma intensa. E aí o corpo ele vai respondendo ao medo que ele vai sentindo naquele momento. Eu presenciei uma pessoa com um ataque de pânico, né? E parece assim, quando estava ali, as pessoas que estavam em volta achavam que a pessoa estava infartando, né? Aquela pressão no peito, não conseguia respirar, né? E quando eu cheguei, eu comecei, né, para administrar os primeiros socorros ali e tudo. Então, assim, gente, é muito sério, né? Muito, muito sério mesmo, assim, a pessoa... O que a gente fala, né, de comida? Que qualquer sintoma que seja anormal, né, qualquer queixa que não é comum, né, algo assim que está fugindo do controle, vamos procurar uma ajuda, né, do profissional, é isso? Estou aqui com a ótima profissional, nossa psicóloga aqui é de Camila Sobrinho. Camila, tem outra pergunta aqui, ainda dentro desse subtema. Quando a ansiedade se torna um problema? Então, a ansiedade, ela faz parte do ser humano, Marina. Ela, em determinado momento, você vai se preocupar com uma prova que você vai fazer, com algo que você precisa resolver. Então, ela faz parte do ser humano.
Só que quando essa preocupação ela vem de uma forma excessiva, quando você começa a perder o sono, quando você já não dorme tão bem, quando você percebe que a mente está acelerada, esses sinais, na maioria das vezes, é uma ansiedade patológica. Então, sinais onde começa a prejudicar e a gerar um sofrimento para o ser humano. Você imagina que uma pessoa ela não consegue mais dormir aquelas horas que ela conseguia. Às vezes, quando ela para, a mente começa a vir muitas coisas que ainda vão acontecer. Tem pessoas que sofrem antecipadamente, né? A ansiedade é mais sobre isso, né, de Camila? Pessoas que, vai acontecer, já fica ali pressupondo que já está sofrendo com antecedência, se antecipando aos fatos, não é isso? Sim. E na maioria das vezes, o que a gente pode pontuar é porque, no caso da ansiedade patológica, ela vai trazer um prejuízo para o ser humano. Então, a ansiedade natural, né? A ansiedade, ela vai te preparar para uma determinada situação. A ansiedade é para preparar o ser humano para uma determinada situação. É como você fazer uma prova e você lembrar que você precisa estudar. Então, você vai se preocupar em estudar. Agora, quando essa preocupação ela se torna excessiva, aí isso pode começar a te trazer prejuízos para a sua vida. Como? Eu não consigo dormir bem, não consigo mais me alimentar tão bem, a minha mente fica acelerada de uma forma que eu não consigo descansar, não consigo prejudicar no trabalho, né? Isso aqui não dorme à noite, não tem uma boa noite de sono, não vou relaxar bastante. Outro dia não tem como trabalhar. E aí, em cima disso, Marina, vai vir as crises de ansiedade. Esse é um sinal da ansiedade patológica. O ser humano ele começa a ter crise de ansiedade. E aqui é muito importante que a gente puxe, Marina, quando a gente fala de saúde mental, de ansiedade, de ataque de pânico, de depressão, em N situações, às vezes o ser humano ele está passando por uma situação, ele está precisando de orientação, de ajuda, e às vezes ele escuta julgamentos. Exatamente. E esses julgamentos, eles começam dentro do relacionamento, dentro de casa, de pessoas muito próximas. E aí eu costumo falar que isso atrapalha muito naquela pessoa procurar ajuda. Hoje, Camila, muitas pessoas, nós estamos vivendo na sociedade onde as pessoas estão realmente doentes, né? Estão adoecendo mesmo. A gente não vai estar falando assim de índice dessa porcentagem, mas é um índice alarmante se a gente for, né, analisar. E é exatamente isso, sobre esse julgamento. A pessoa hoje ela tem preconceito ainda de procurar uma ajuda, né, de um psicólogo, de um psiquiatra. Elas estão sobrecarregadas, elas estão se sentindo doentes, mas têm medo do julgamento. Você vai ao psicólogo, você tá louca. Quem vai ao psicólogo é louco, quem vai ao psiquiatra, quem tá louco, sabe? E termina que a gente está vendo uma situação triste e alarmante, de índice mesmo de crianças que estão sofrendo com ansiedade e se não for tratada, né, pode desenvolver depressão, é isso. Então, assim, é muito triste a situação quando a pessoa ela está ali precisando de uma mão, está precisando de um acolhimento e ao receber um acolhimento está recebendo julgamento, né? Aí é onde entra, né, a pessoa realmente ter uma autoestima, né, de saber, não, eu que estou precisando, sou eu que estou precisando me curar, né, e procurar ajuda, não é isso? Sim, mas aí em alguns casos, Marina, o que a gente vê é que, assim, dependendo da situação, essa autoestima ela já vai estar abalada. É por isso que vai dificultar tanto do ser humano começar a procurar ajuda, começar a cuidar, olhar para si, né? Eu costumo falar que em todos os momentos a gente precisa ter esse olhar para si mesmo. Sim. Porque se você olha muito para o lado, muito para o outro, você acaba se distraindo e acaba não cuidando, não tendo aquele autocuidado que você precisa ter com você. Exatamente. E nós temos ainda muitas perguntas aqui, Edgar. Eu vou fazer essa pergunta aqui. Como a insegurança pode impactar nos relacionamentos? Bem, dentro dos relacionamentos, o que a gente vai ter? Aquela pessoa que tem medo de falar.
aquela pessoa que engole, eu costumo falar que é o que Engole engole os os sapos, né? Sim. Eu sinto na necessidade de falar em determinadas situações, mas eu acabo engolindo porque eu acredito que o outro não vai gostar. Porque eu não sei como é que o outro vai reagir diante da minha fala. Porque eu penso muito no outro e por eu me sentir insegura, eu acabo não falando. E aí o que vai acontecendo? Vai gerando uma sobrecarga. E o que fazer nesse caso? Porque o que acontece? Você vai engolindo, 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 e vai chegar um momento que você vai explodir. E aí, quando você começa a explodir dentro das relações, aí sim começa a desgastar muito a relação e até mesmo a sua saúde mental, né? Porque quando você engole muito, você tá desgastando a sua saúde mental. Nesses casos, é muito importante que você, como eu coloquei, como a gente estava colocando anteriormente, é muito importante que você consiga olhar para você. Se olhar. Dentro do relacionamento, eu costumo falar que a gente pode ser quem de fato nós somos. O outro tá ali e não precisa colocar uma capa para viver uma relação. Seja uma relação de trabalho ou uma relação amorosa. Você precisa pontuar, porque a questão do falar, Marina, não é o que você fala, é como você fala. É como você fala. É o que você diz, entende? Então, assim, não é o que falar. Muitas pessoas têm um receio de falar não. Um exemplo, né? O outro tá lhe pedindo algo, você não tem tempo, mas você tem medo de falar não. Aí se sobrecarrega, né? Fica se sobrecarregando para poder agradar o outro, né? Sempre agradando o outro e não cuida de si. Não é isso? E aí você a situação vai gerando, às vezes, uma bola de neve. Você vai ficando sobrecarregado. E aonde você vai parar? No adoecimento. Na clínica, eu recebo muitas pessoas que, por insegurança, elas não conseguem falar não. Por questão de uma baixa autoestima, ela não consegue se posicionar, às vezes, no trabalho, na vida pessoal. E ela vai engolindo. E, mais na frente, ela começa a ter crises de ansiedade, por exemplo, sabe? Ela tá ali sobrecarregada, precisando falar, não, agora eu não posso. E aí eu até costumo falar, Marina, que eu acabo colocando assim, olha, por que você não fala um ponto, né? Para você começar a falar não. Ou eu gostaria muito de lhe ajudar, mas nesse momento não tem como. É um não leve, sabe? Porque quando as pessoas pensam em falar não, elas pensam naquela coisa pesada, naquela coisa que o outro vai se irritar, que o outro vai sofrer. E temos que entender que há momentos na vida que a gente tem que dizer sim, mas há momentos também do não, né? Nem tudo é sim, nem tudo é não. Então a gente tem que saber administrar isso, né? Sim. E o não é a maneira de você conseguir respeitar os seus limites. Da mesma forma como o outro, toda relação precisa de limites. Isso. Da mesma forma como você precisa impor limites, você precisa respeitar os seus. Então é aquela ideia, até onde eu posso ir? O que eu posso fazer com isso? Exatamente. E aqui, qual é a relação entre o medo do fracasso e a insegurança paralisante? No medo do fracasso, vai existir o medo de errar. Em algumas situações, uma experiência onde algumas experiências ou uma onde algo não deu certo. E aí fica aquela ideia, e se eu tentar de novo? E se eu errar? Então eu tenho um medo muito grande de errar, de não dar certo. No caso da insegurança que paralisa, a insegurança, no caso, você tem o medo, mas você tem a dúvida, porque a insegurança tem uma dúvida muito grande. E isso, querendo ou não, acaba envolvendo também o medo de errar, né? Então, assim, no medo de errar vai existir experiências, situações que lhe amarram ali naquele medo, e às vezes pode ser até direcionada ao olhar do outro. O que o outro vai pensar, como é que o outro vai lidar se eu fracassar? O que o outro vai pensar de mim? Lembra muito a questão do tirar 10, Marina. Sim. Eu preciso tirar 10, porque eu preciso mostrar para o outro que eu consigo. Sim. E aí uma questão, você ficar a todo momento tentando mostrar para alguém algo, é uma situação muito pesada na sua vida.
Isso, o tempo todo tem que estar mostrando, tem que estar provando para a pessoa, né? Então, assim, chega um momento em que a pessoa estagna, né? Vai paralisar, não vai conseguir realizar. E aqui mais uma perguntinha: o impacto na vida pessoal e profissional. Vamos, primeira pergunta: como a insegurança afeta a autoestima e a capacidade de tomar decisões? Nós precisamos nos sentir seguros para tomar uma decisão. Então, a partir do momento que você está inseguro, você vai ficar na dúvida. Você vai ficar preso nessa dúvida e aí isso não vai te ajudar a tomar uma decisão. Você vai ficar preso no e se. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Então, assim, a insegurança, ela atrapalha a nossa vida de diversas formas. Em tudo, né? Em todas as Porque áreas. a todo momento a gente precisamos ter essa segurança. Quando você vai se comunicar, você precisa falar de uma forma segura, Isso. porque o outro, ele sente a nossa insegurança. Isso. Então, dentro das relações, o outro, ele consegue perceber quando você está insegura. É como se tivesse uma plaquinha, eu costumo falar que é como se tivesse uma plaquinha na nossa testa que dissesse assim: prazer, meu nome é insegurança. Eu estou aqui, mas eu estou muito insegura. E o outro, ele percebe. E o interessante, Marina, é porque às vezes a gente conversa com alguém, a gente conversa assim com o outro, e você percebe que o outro é inseguro. Aí você se sente inseguro. Se sente, acaba né? até se sentindo inseguro também. Existe muito essa questão. Então, assim, a gente precisa agir, tentar trabalhar as nossas inseguranças, porque quanto mais você consegue lidar com as suas inseguranças, mais confiante você se sente. Isso. E aí você vai levar essa autoconfiança para todos os lugares que você for. Pronto. Temos mais essa pergunta, porque muitas vezes sentimos que não somos bons o suficiente. Em algumas situações, lá na infância, porque a infância é a base de tudo, em algumas situações da infância, o ser humano ele é muito comparado. As comparações, né? Ele é muito cobrado. E aí, sabe o que acontece? Aquela criança que ela foi muito comparada, muito cobrada, às vezes é aquele adulto que, por mais que ele faça, é pouco. Ele precisa fazer mais. Ele se cobra para fazer muito, e por mais que ele faça, ele se sente nesse lugar. Existe muito as comparações, né? Principalmente assim, a gente vê muito isso. Quando eu vejo mães fazendo isso, você tem que ser assim porque o filho de fulano ou de uma amiga, ele é desse jeito. Você tem que ser assim, né? A criança vai crescendo com traumas, né? Vai levando aqueles traumas, né? Da infância se torna uma pessoa adulta, né? Adulto problemático. Mas é porque na infância, aonde ele deveria ter sido cuidado, né? Educado para ser essa pessoa segura, né? Para trabalhar a segurança, há aquelas comparações. E sempre eu digo assim, Camila, também quando eu faço meus atendimentos, muito sobre isso com as mães. Porque a gente vê isso, sabe? Eu vejo, você tem que ser assim. Você tem que tirar 10, porque se você não tirar 10, você já sabe. Eu fiz muito isso com as minhas filhas, tem que tirar 10. Depois eu fui entender. Sim, é bom tirar um 10. É bom você ser bom nisso. Cada pessoa tem as suas potencialidades. Né? E temos que mostrar e falar, né? Ter esse momento de fala, de que nem todos nós somos iguais. Eu sempre digo assim, Camila, que todos nós somos iguais sim, com as nossas diferenças. Né? Nós não somos iguais. Nós temos gostos diferentes. E nem por isso nós somos melhores ou piores que outra pessoa, né? Então, isso é muito importante a gente trabalhar, mesmo assim, principalmente quando a gente se fala assim em sociedade, quando a gente fala das crianças, né? Porque as crianças, eles vão crescer para ser adultos saudáveis, não é isso? Sim, é muito, a infância, ela é a base, e é nessa base que a nossa autoestima, ela começa a ser desenvolvida, que a nossa autoconfiança, que a nossa segurança. Então, quando você recebe segurança, porque a criança, ela precisa dessa segurança do adulto. Então, quando você cresce em um ambiente que te passa segurança, você começa a se sentir seguro para ser você, para lidar com as suas questões, para
ter a sua personalidade, né? Isso é a sua identidade. Mas aí, quando você já vem de um ambiente que é um ambiente inseguro, que é um ambiente cheio de críticas, de julgamentos, de falas, você vai se sentindo inseguro para se expressar, para falar o que você pensa. E aí, você entra muito naquele lugar de agradar o outro. Aí, lembra muito, Maria, naquele contexto onde a criança boazinha é aquela que fica sentadinha, quietinha e não dá trabalho, né? E aí se torna aquele adulto que está sempre tentando agradar o outro, que ele para ele foi validado de forma interna como eu preciso ser assim, porque se eu não for assim, o outro não vai gostar de mim. Ele não vai me aceitar. Isso. Então, assim, Camila, uma pessoa, ela precisa entender, né? Ela precisa de ajuda, né? A gente tem que quebrar esse tabu de que nós não precisamos, todos nós precisamos fazer uma terapia, né? A pessoa, se eu não me sinto, eu quero ter mais autoconfiança sobre determinado assunto, eu quero aumentar as minhas potencialidades, é isso? A gente está se descobrindo, né? A gente está o tempo todo se descobrindo. Então, assim, a terapia ela é muito importante, né, Camila? A terapia para fortalecer os vínculos, não é isso? O processo de terapia, ele é um processo de autoconhecimento, onde você passa a entender melhor a sua história, você passa a ressignificar as dores, caso tenham, né, que eu costumo falar que todos carregamos um trauma, né? E a gente precisa aprender a se conhecer melhor. Com relação à questão da insegurança, dentro da terapia, a gente aprende a desenvolver confiança. A gente começa a entender de onde vem a insegurança que eu sinto. Por que eu tenho medo? Por que eu tenho dúvida nesses momentos específicos? E aí você, a partir do momento que você entende, você vai ressignificando experiências que, na maioria das vezes, geraram um sentido, um valor que te colocou nesse lugar de insegurança. Então, o lugar da terapia, ele é um lugar de escuta e um lugar de construção, onde você começa a se entender melhor, onde você começa a realmente se conhecer. Quando a gente fala de autoconhecimento, é porque você vai conhecendo a tua história, você vai se entendendo e o melhor, você vai aprendendo a lidar com as suas questões. Seja insegurança, seja ansiedade patológica, você vai aprendendo a lidar com aquilo que você carrega, que pode estar causando, estar gerando prejuízos para a sua vida. Sim. Eu tenho uma pergunta aqui. A insegurança no trabalho, como ela bloqueia o crescimento profissional e gera ansiedade? Então, no trabalho, o que acontece? Às vezes, eu preciso me posicionar frente ao meu chefe, frente às pessoas, à minha equipe, e eu acabo não falando, porque o outro pode não gostar. A velha questão ligada ao outro. Então, às vezes, eu calo por insegurança e a partir do momento que você se sente inseguro, Marina, isso pode bloquear de uma forma que não vai te fazer crescer. Por quê? Porque quanto mais segurança você tiver, quanto mais confiança você tiver, mais você vai conseguir fazer aquilo que você sabe fazer de melhor. Isso, quando você está naquele lugar de insegurança, às vezes você tem conhecimento, mas por se sentir inseguro, você não faz. Ao bloqueio, né? Aquele bloqueio. É um profissional bom, é uma pessoa que soma, mas a insegurança está, como é que posso dizer? Ela está fazendo com que aquela pessoa não desenvolva, né, as suas potencialidades. Isso. Né? Então, assim, quando a gente fala muito relacionado ao trabalho, a gente ouve falar muito sobre essas questões relacionadas à insegurança e à depressão, né, de profissionais no ambiente de trabalho. Às vezes, a forma do acolhimento da equipe, né, conta muito, né? Ter uma pessoa que esteja ali, que tenha aquele preparo para que possa acolher aqueles profissionais, não é isso? Porque, assim, eu trabalho, né, trabalho na área da educação e tudo, e a gente sabe que eu sempre gosto de participar, eu sempre gosto de me informar, porque estar numa posição de liderança,
não é fácil, né? A gente sabe que a gente está lidando com N questões, são várias personalidades, né? E a gente precisa de resultados. Há aquela cobrança, né? Aquela cobrança da equipe. Então, assim, ultimamente eu tenho, assim, até buscado mais informações, porque, assim, quando você tem você está ali na liderança, você está com aquela equipe, você precisa motivar aquela equipe, né? Você precisa tá levando para aquela equipe que nós temos desafios, mas que a gente pode, né, que a gente pode vencer. E quando a gente vê que a pessoa é um profissional, você percebe que aquele profissional ele é fenomenal, mas algo está bloqueando ele ali. Algo está bloqueando para que ele não desenvolva. Né? Então, assim, a gente vê essa cobrança e também esse adoecimento mental no trabalho. Né? Foi uma das questões que uma das minhas professoras lá da minha escola falou: Marina, fala sobre a saúde mental no trabalho, né? Como é que eu queria saber mais sobre isso. Marina, na equipe, quando você trabalha em equipe, você precisa aprender a filtrar muita coisa. Saúde mental é a gente conseguir filtrar e não absorver situações. Por que eu falo isso? Porque quando você faz parte de uma equipe, vai existir muitas opiniões, vai existir muitos contextos, o ser humano ele é único. Então, cada pessoa reage de uma forma diferente a uma situação. Às vezes, eu vou para o trabalho e eu não estou bem. E aí, esse é um ponto crucial quando você sai de casa que você não está bem, não está legal, não está bem. Uma situação que, na verdade, não era para mexer, acaba mexendo demais. Por quê? Porque naquele momento você acaba absorvendo a fala do outro para você. Aí, essas situações, elas podem gerar muita cobrança. E essa pessoa, ela pode começar a ter crise de ansiedade ao sentir essas pressões, essas cobranças. Então, assim, é muito importante que a gente se observe, que a gente se olhe, assim, porque às vezes a gente escuta um contexto que esse trabalho, ele acabou me adoecendo. E aí o ponto é, quando eu saí de casa para o trabalho, estava tudo legal? Ou eu já saí muito mexida? Porque acontecem situações de você sair de casa, você brigou com um, brigou com o outro, foi uma confusão, aconteceu vários turbilhões em casa, e aí você saiu muito, muito mexida. Então, uma situação pode terminar assim, refletindo, de um copo cair, uma situação que em outro momento poderia ser uma situação pequena, aquela situação pode mexer ainda mais. E aí aquele mal-estar, aí aquela questão, né? O outro acaba explodindo porque ele já estava muito cheio e acaba. Mas voltando à pergunta, né? Essa questão da insegurança, uma pessoa insegura atrapalha, porque ela não consegue se desenvolver. Ela não consegue mostrar, colocar para fora o conhecimento que ela carrega, as habilidades que ela carrega. Às vezes ela tem capacidade de chegar e fazer uma coisa nova, uma coisa diferente dentro do ambiente, mas por medo de errar, por se sentir na dúvida, na incerteza se vai dar certo ou não, o medo de tentar, ela acaba não conseguindo fazer. E tudo isso é a insegurança. A insegurança. Como podemos construir autoestima e autoconfiança de forma sustentável? Então, a autoestima e a autoconfiança, ela começa a ser desenvolvida lá na infância. Quando acontece de você não acabar tendo essas bases, não estarem fortalecidas, são pequenos passos. Que passos são esses? Você pode começar diminuindo o nível de cobrança que você pode ter. Você pode passar a se olhar de uma forma mais gentil, a validar cada vez mais os seus passos. Às vezes, Marina, nós temos passos que são importantes na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, mas você olha e você acaba não validando. Nossa, eu consegui, deu certo isso aqui. Então, é uma maneira de validar. É importante diminuir a comparação. Olhar para o lado e se comparar demais com o outro. E, às vezes, o outro está em um momento da vida que não é o mesmo momento que o seu. Exatamente.
Então, essa comparação, ela mina a nossa autoestima. Cada vez que você olha, e quando eu falo de olhar, eu lembro muito das redes sociais, né? Isso. Porque hoje nós temos Instagram, que as pessoas postam ali uma foto, alguma coisa, e às vezes a pessoa olha, e aí as comparações já começam. Exato, eu ia falar sobre isso. E ela se sente lá no chão, porque ela está se comparando com outra realidade. Hoje as pessoas, assim, a gente percebe-se muito, né, tipo, que quando a gente está falando aqui sobre as comparações, né? As pessoas, elas olham para as redes sociais e vê uma vida perfeita, né? Vê uma foto perfeita, né? Enfim, e elas começam, como você disse, aquelas cobranças mais. Eu sempre costumo dizer, Camila, que a gente nunca deve olhar para o outro e desejar a vida do outro que está acontecendo ali naquele momento, porque você está vendo ali uma imagem, mas você não está vendo o que está acontecendo realmente por dentro. Né? E quando há essas comparações de uma vida perfeita, né, a gente vê, é um conto de fada, a gente tem que olhar para a realidade. Né? A gente precisa trabalhar com a nossa realidade, com o nosso contexto. Né? Saber que na vida a gente passa sim por momentos, né, difíceis. Quem está imune a não desenvolver uma ansiedade, né, por alguma situação, às vezes uma perda de um ente querido, por exemplo, né, que é uma dor, é uma tristeza, que se você precisa estar ali sendo acolhida, de uma forma precisa estar sendo assistida, né, para que não desenvolva aquela tristeza profunda para se desencadear uma ansiedade ou mesmo uma depressão. Então, assim, a gente fala muito sobre isso e abordando aí esse assunto, né, das redes sociais, o mundo moderno, né, temos uma pergunta aqui. Como a comparação constante nas redes sociais potencializa a insegurança? Ela potencializa porque a partir do momento que você se compara, você acaba se colocando inferior ao outro. Não existe uma comparação onde você dificilmente vai acontecer aquela comparação que você vai olhar e você vai se colocar superior. A comparação, quando você olha, que você faz a comparação, você se coloca abaixo do outro. E aí você se sente mais inseguro ainda dentro do seu movimento. Isso. Aquela foto, um vídeo, aquilo que você vê em determinado momento, eu costumo dizer que é um momento. Não tem como a gente ser 24 horas do dia alegre e feliz. Durante o dia você vai ficar irritado, você pode se estressar, você pode ficar triste, você vai viver todas as suas emoções e sentimentos. Então, a foto, ela é 1% da sua vida. Ela retrata isso. E aí, ao olhar para o outro, para o lado, você pode olhar, mas o ideal é que você olhe e que você se volte para si mesmo. Porque às vezes, Marina, nós olhamos e nós focamos muito no outro. Isso. No que o outro está fazendo, no que o outro está vivendo, como é que o outro está vivendo a maternidade, como é que está sendo. Então, assim, não tem como a gente saber como é que está sendo. A gente está vendo 1% da vida daquela pessoa. O resto a gente não conhece. As pessoas vivem nas suposições, né? O tempo todo, se comparando, a vida de fulano, a vida dela é isso, como é que ela consegue dar conta da rotina? Tem pessoas que dizem, como é que você consegue, Marina? Às vezes perguntam, como é que você consegue? Você trabalha, no final de semana você vê que você trabalha ali, você consegue ainda ter um tempinho para fazer um podcast. Aí eu fiquei assim, fico pensando, tipo, olha, a gente tem que se organizar. A gente precisa nos organizar. Nós temos que ter o nosso tempo. A gente precisa organizá-lo. Assim, e o que eu sempre digo assim, eu assim, já fui uma pessoa, me considero assim, uma pessoa que já foi no passado, uma pessoa insegura, sabe? Tinha coisas assim que hoje, por exemplo, para mim é uma superação, porque antes eu só imaginava. Eu imaginava, tanto que você falou, Marina, você se formou em jornalismo e tal. Eu comecei, mas quando eu iniciei, eu vi, nossa, isso aqui não dá certo. Aquela insegurança batia. Eu digo, não, tanto que eu terminei trancando a faculdade, né? Conheci você quando estava fazendo pedagogia. E assim, depois eu fui pegando, assim, ó, aquela insegurança, quando eu comecei realmente
é dizer, não, eu vou, sabe? Eu não vou me paralisar, eu vou avançar, eu preciso avançar, porque eu não estou bem assim. Eu não estou me sentindo realizada assim. Então eu preciso ir em busca de algo que realmente faça sentido para mim, do que algo realmente eu goste do que eu faço, sabe? Sim. Então fui buscar. Então hoje eu falo muito para as pessoas sobre isso. É porque as pessoas têm os sonhos, as pessoas elas só dizem, mas só é sonho, só é sonho. Não, você pode tornar seu sonho realidade. É isso, Ed Camilo? Desde quando a pessoa realmente ela focaliza, né? Ela tem que focar em si e no que realmente ela quer para a vida dela. Aonde eu estou e aonde eu quero chegar, não é isso? Eu sempre falo que tudo parte do ponto do que você quer, né? Porque se você não sabe o que você quer, qualquer coisa vai servir. Exatamente. É como quem sai na rua e sem saber para qual rua eu vou. Tem várias, você vai entrar em várias ruas. Então, é um ponto de partida você saber o que eu quero. E aí, em cima de. Quando você decide o que você quer, fica mais fácil para você ter um planejamento, uma organização para chegar ali. Exatamente. Vamos mais de pergunta aqui. As perguntinhas que nós temos aqui. Quais são os principais passos para quem busca ajuda profissional? O principal passo, o primeiro passo, a gente pode dizer que é você conseguir reconhecer a necessidade. Então, o primeiro passo é você conseguir reconhecer. Eu preciso cuidar dessa parte aqui. É o primeiro passo. Quando você começa a reconhecer que você precisa cuidar, aí o segundo passo é você procurar um profissional. Procurar alguém que você consiga se identificar, porque essa identidade, falar de si, Marina, não é fácil. É fácil, exatamente. Né? Querendo ou não, mexer nas nossas questões que estão ali guardadas, Isso, que a gente não fala há algum tempo, tudo isso não é fácil. Então, mas é importante, porque para a gente conseguir lidar, conhecer, conseguir ser uma pessoa melhor, a gente precisa mexer em coisas que às vezes está parado. E aí, reconhecer que você precisa cuidar é o primeiro passo. Procurar uma ajuda profissional é o segundo. Conseguir ir trabalhando suas questões é importante. Então, buscar ajuda profissional, Camila, porque muitas vezes eu sempre digo, poxa, você procurou um profissional, você não gostou, não se identificou, vai em busca de outro, né? Mas não deixa de ir, né? Não deixa de buscar se realmente você analise e veja, não, algo está errado aqui, algo está acontecendo aqui, eu preciso, então só não deixa de ir, né? De procurar ajuda profissional. Está tudo bem não se sentir seguro o tempo todo? Sim, você não vai, na verdade, provavelmente você não vai se sentir seguro 24 horas por dia. Porque, como eu falei, você vai provar de diversas emoções e sentimentos. Então, pode acontecer uma situação que você pode se sentir inseguro, que você pode se sentir cobrado, que você pode sentir. E o importante, eu acho que um passo fundamental, Marina, quando essas situações acontecerem, é você se permitir sentir. Não tenta fugir daquilo que está acontecendo. Então, se você está se sentindo inseguro, se permita sentir a sua insegurança. Identificar por que eu estou me sentindo inseguro, o que está acontecendo. Porque a partir do momento que você consegue identificar, você consegue refletir sobre essa insegurança. Isso. Você começa a se questionar, né? Isso. Por quê? Mas antes eu conseguia fazer isso, por que hoje eu não estou conseguindo? Antes eu era alegre, antes eu era isso, hoje por que eu não estou conseguindo, né? Sim. Se analisar, né? Se permitir a enfrentar, né? Entender que aquela situação que você precisa se achar, se encontrar. Em algum momento você se perdeu e você precisa se encontrar novamente, não é isso? Isso. Pronto. Qual é o primeiro passo para alguém que quer superar uma insegurança paralisante? O primeiro passo, como a gente colocou, é reconhecer. O primeiro passo é identificar quais são as suas inseguranças. E aí você pode começar a questionar. Desde quando que eu estou me sentindo inseguro? Por que essa insegurança vem? Em que momentos é que ela aparece? O que me traz
essa insegurança novamente. E você pode procurar ajuda, procurar trabalhar essa insegurança. A partir do momento que você consegue trabalhar as suas inseguranças, você vai fortalecendo a sua autoconfiança. Em outras palavras, você vai se sentir mais confiante, mais seguro. Nesse momento, a autoestima também se torna mais elevada. Então, a partir do momento que você trabalha suas inseguranças, isso acaba criando um impacto direto na autoestima. Você consegue sentir a autoestima sendo elevada, sentir uma autoestima mais equilibrada. Eu sempre digo assim que quebrar a insegurança é enfrentar a insegurança, né? É a pessoa realmente entender que quando você busca ajuda profissional, que você tem aquele profissional, você está ali confiando, como você falou, né? A gente não vai chegar e se abrir para qualquer pessoa, né? Muitas vezes a gente vê casos de pessoas que estão ali caladas porque não sente aquela confiança ou por medo, por alguma situação, mas a importância que entra, né, da psicologia, do psicólogo, né? Que ali você tem aquele vínculo, você vai construir aquele vínculo junto. E hoje, Camila, eu vejo tem muitas pessoas, muitas colegas também que enfrentaram muito sobre a insegurança. E por isso que eu te falei relacionada a esse tema. Marina, a gente precisa muito falar sobre isso, porque a terapia ela é fundamental. Sabe? A ajuda profissional ela é fundamental para que a gente possa avançar. Né? Porque eu tinha muito medo, né? Eu tinha muito medo. Eu tenho, como eu lhe falei, eu tenho um relato de pessoas que disseram há muito tempo, há muitos anos eu necessitava de um profissional, mas uma vez que eu fui falar isso, você vai para o psicólogo, poxa, tá doida, né? Tem aquela coisa, porque não, mas quando eu realmente cheguei no meu limite, né? Eu cheguei no meu limite, eu entendi que eu fui outra vida, eu renasci. Né? Essa foi a expressão dela, eu renasci. Então, assim, eu fico muito feliz em poder estar abordando esse tema aqui com você, muito esclarecedor, né, a sua fala. E para nós finalizarmos, Camila, as suas considerações finais, e fale mais um pouco para a gente sobre a terapia, os meios, caminhos que a pessoa que está passando por esse processo de insegurança, ou a pessoa que realmente tenho certeza que aqui não ficou dúvidas, né, relacionadas, que realmente acredito que esse podcast de hoje vai ajudar muitas pessoas a se encontrar, né, a buscar a ajuda necessária, tá? Fique à vontade. A terapia, ela é um processo. Ela é um processo onde a gente consegue se entender. Eu costumo falar que é como se a gente tivesse um baú dentro de si e esse baú tivesse um pouco bagunçado e precisasse de uma organização. E aí na terapia a gente consegue organizar, colocar cada coisa no seu lugar. E quando eu falo isso, não é falando sobre uma perfeição, mas você vai aprendendo a lidar com as suas emoções, a lidar com a sua ansiedade. E eu escuto muito aquela fala assim: eu quero muito aprender a controlar a minha ansiedade. E eu falo, a questão do controlar, não, mas você vai aprender a lidar com a sua ansiedade. Você vai aprender a perceber, a trabalhar, a realmente se identificando e se cuidando. Então, o processo de terapia, Marina, às vezes eu escuto pacientes, pessoas falando: fulano me disse que não gosta da minha psicóloga. E aí, quando eu escuto isso, eu digo, que coisa boa que ela não gosta, porque se não gosta, é porque está dando um resultado. Isso. Você está falando mais não, você está se posicionando mais. E querendo ou não, isso vem de algum lugar que você está aprendendo na terapia. Então, a terapia é um lugar de construção. É um lugar para você aprender a lidar com as suas questões, com ressignificar experiências. E nesse lugar, você também aprende a trabalhar melhor a sua autoestima. Você aprende a trabalhar a sua insegurança. Ali você vai aprendendo a se tornar mais confiante, a lidar aí com as situações que pode gerar uma insegurança. A insegurança, ela atrapalha a nossa vida de N formas, Marina. Porque você imagina
aquele profissional que ele tinha tudo para estar voando, literalmente, para estar conquistando, alcançando muitos lugares, e por se sentir inseguro, ele acaba não conquistando, por medo. Então, para você enfrentar o medo, às vezes sozinho, as situações são difíceis. Você sabe o caminho, mas você procrastina o caminho. E aí, com uma ajuda profissional, você pode conseguir alcançar aquilo que você deseja. Como? Trabalhando as suas inseguranças, os seus medos. Eu costumo falar que o medo ele faz parte da vida. Assim como a insegurança, você vai sentir. Mas não é para te paralisar. É para você aprender com ele e seguir. E se tornar, e evoluir, e crescer. Exatamente. Gente, muito, muito obrigada, Camila. Fiquei muito feliz com a sua participação aqui no nosso podcast, Sua Identidade, Seu Poder. Falando de identidade, falando de poder, isso tem tudo a ver. E esse podcast foi criado para você, para levar informações, tirar suas dúvidas. A sua participação aqui conosco ela é fundamental. Então, siga nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube, nosso TikTok, nosso Instagram, nosso Facebook. A nossa psicóloga de hoje vai deixar aqui a arroba dela aqui para você seguir. Você que precisa. Você hoje, você assistindo o podcast, nossa, eu tenho uma insegurança. Eu preciso de uma conversa, eu preciso conhecer a Camila, eu preciso ir lá, Camila, na sua clínica. Então, não tenha medo, quebre esse tabu, busque a ajuda profissional, você que está aí, de alguma forma, se você se identificou com esse tema de hoje, então, muito importante que você procure ajuda, a nossa profissional aqui, a nossa especialista falou a cada um de vocês. Então, assim, busque ajuda. Nós estamos aqui para levar informações para vocês. Camila, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer tê-la aqui conosco no nosso podcast Sua Identidade, Seu Poder. Eu que agradeço, Marina. Foi um prazer poder participar, poder levar conhecimento. E se você quiser conhecer mais, quiser acompanhar mais do meu trabalho, é só ir lá no Instagram, Psicóloga de Camila. Acompanhe, tire dúvidas, mande perguntas se tiver, tá? Muito obrigada, é isso aí, gente. E vamos falar agora um pouquinho sobre os nossos patrocinadores, né? Os nossos patrocinadores aqui do nosso podcast de hoje aí, que veio assim, recheado de informações para você. Vamos falar aqui dos nossos patrocinadores que estão nos assistindo hoje aqui. Aqui, vamos lá, a Eluane Teixeira, né? A nossa neuropsicopedagoga, a nossa patrocinadora aqui do nosso podcast, Leidiane Oliveira, Artesanato e Manicure. Que mais? Isso, a Fabi, calçados e acessórios, né? A Fabi que a gente está vestindo aqui, né? Nosso podcast de hoje. Fabi, calçados e acessórios. A Sabor Caseiro ali da Jaqueline, o Leonardo ali na comunidade Passagem Santo Antônio e Nazário. Você que quer aquela pizzazinha deliciosa. E temos aqui o nosso patrocinadores, né? Aqui do Açaí, né? Joyce e Rafael ali na comunidade Lagoa Nova, também em Nazária. Esses são os nossos patrocinadores de hoje. Também a Silene, né? A Silene Contadora, né? Que esteve aqui com a gente também no nosso podcast. Um abraço a cada um dos nossos patrocinadores. Sem vocês ficaria difícil, né? Mas estamos juntos e juntos vamos aqui permanecer firmes e fortes no nosso podcast de hoje, que está encerrando. Gente, estamos chegando ao final do nosso podcast. Meus agradecimentos a cada um de vocês que nos segue nas nossas redes sociais. Você é fundamental para que esse podcast continue aí levando informações, levando conhecimento para a nossa sociedade, para a nossa população. Um abraço especial aí para todos os meus familiares e amigos. Muito obrigada e até a próxima. Valeu!